Meu nome é Jorge Guilherme de Almeida Couto Medeiros, delegado de polícia de classe especial, aposentado, com pós-graduação em psicanálise clínica e pós-graduação em direito penal. Hoje falarei sobre Henri Havelock Ellis, o pioneiro da sexologia e autor de vários livros nesta área. E apresentarei 2 livros dele para os interessados pesquisarem e procurarem nas bibliotecas. Darei uma síntese da sua biografia. Henri Havelock Ellis nasceu no dia 2 de fevereiro de 1859 em Croydon, na Inglaterra, e morreu também na Inglaterra no dia 8 de julho de 1939, aos 80 anos. Henri Havelock Ellis foi um médico e psicólogo inglês, escritor e reformador social, que estudou a sexualidade humana. Foi coautor do primeiro livro médico em inglês sobre a homossexualidade e também publicou vários trabalhos sobre desvios sexuais. É-lhe creditado também noções como narcisismo e autoritarismo, que é utilizado pela psicanálise. Apoiou a eugenia e foi presidente do Instituto Galton. Casou-se aos 32 anos com Edith Ellis, com a idade de 32 anos. Cursou o King's College de Londres e teve formação no Hospital Medical School, tendo formado em medicina. Exerceu a ocupação de médico, psicólogo social e escritor. Porém, a medicina prática praticamente não praticou. Foi mais um escritor de psicologia social. Ele foi filho de um capitão da Marinha, Edward Ellis, e sua mãe também era filha de um capitão da Marinha. As principais obras de Havelock Ellis foi O Criminoso, O Homem e a Mulher, o segundo livro, A Evolução da Modéstia, outra obra dele importante, O Sexo em Relação à Sociedade, O Mundo dos Sonhos, fez também pesquisa sobre o estudo e escreveu um livro sobre o estudo do nascimento dos gênios, etc. Foi um escritor muito prolixo. A sua obra mais importante foi Os Estudos em Psicologia do Sexo, em 7 volumes. Porém, mais tarde ele faz uma síntese desses 7 volumes num volume só, no Manual do Estudo de Psicologia do Sexo. Ele, vamos dizer, foi o pioneiro do que hoje chamamos da sexologia. Ele passou grande parte da vida como psicólogo social.
ele tinha 4 irmãs que se tornaram solteiras, e ele era o único homem da família. Viveu durante muitos anos com a sua esposa Edith Ellis, e só separou com a morte desta. Havelock Ellis era de uma inteligência muito profunda. O relacionamento de Havelock Ellis com sua esposa Edith Ellis não gerou nenhum filho. Fala-se que ela tinha tendências lésbicas. Havelock Ellis é um dos autores de sexologia equilibrado. Ele estudou mais a psicologia normal do que a psicologia normal. Contemporâneo de Freud, porém não era psicanalista. Uma vez perguntaram a sua relação dele com a psicanálise, ele disse que a relação dele era de um solidário, mas não de um partidário. No fim da vida, houve uma divergência entre ele e Freud, que depois tornaram-se a trocar cartas e reatar sua amizade, que ele deu uma declaração que Freud não era um cientista, e sim um artista. Havelock Ellis, quando jovem, ele foi professor de uma escola primária, porém, como não tinha habilitação, ele foi afastado. Escreveu livros sobre literatura. Ele era um cientista com uma visão também literária da vida. Ele escreveu um livro sobre os sonhos, chamado World of Dream, que era o livro chamado O Mundo dos Sonhos, que ele estuda a psicologia dos sonhos. Escreveu também sua autobiografia, em que ele fala do seu relacionamento com sua esposa, Edith Ellis, que ele chama de um amor quase perfeito, em que ele relata o relacionamento dele com sua esposa e sua união, e se vê, quando do falecimento dela, quanto ele a amava, apesar de o seu casamento ser mais ou menos um casamento aberto, porque eles viviam muito, às vezes, distantes um do outro, em locais diferentes. Era, vamos dizer assim, defensora do direito da mulher. Havelock Ellis é desses gênios, assim como Freud foi gênio da psicanálise, Havelock Ellis foi o gênio da sexologia. Muita gente escreve sobre sexologia, mas não tem o equilíbrio e a profundidade de Havelock Ellis. Depois dele surgiram outros sexólogos importantes, como Krefft Ebing, como Edvard Carpenter. Ele também foi amigo do teatrólogo e escritor George Bernard Shaw. Eles tinham uma relação de amizade intelectual entre ele e o irônico escritor George Bernard Shaw. Uma vez foi processado por um dos livros escritos naquela época vitoriana, porém foi absolvido.
Eu vou apresentar agora 2 livros, entre alguns que eu tenho sobre a Havelock Ellis. Esse aqui é sobre a educação sexual, quando ele era membro da Sociedade de Medicina Legal de Nova York. Esse livro foi escrito em 1933. Também tem um livro aqui sobre sua biografia. Esse aqui é todo em inglês. Havelock Ellis, o artista da vida, escrito por John Stuart Collins. Ele também escreveu uma autobiografia dele, mas essa autobiografia é mais um relato do seu relacionamento conjugal com sua mulher, para servir de orientação para outros casais. A Havelock Ellis não era ateu como muito penso. Ele definia Deus como São Paulo, que dizia: Deus é amor. Isto é, resumo, a figura do grande sexólogo, pioneiro da sexologia, Henry Havelock Ellis.